Fala, turma dos oitavo ano de História, beleza? Tá começando aqui, né, mais uma videoaula da gente. Só lembrando que hoje o nosso encontro é de História, tá bom, galera? Então a gente vai começar não, na verdade a gente tá vendo, né, galera, ainda todo o processo histórico, né, de formação das monarquias da Inglaterra, né, do processo de construção dos principais parlamentos, né, ou seja, hoje em dia a gente tem na Inglaterra, né, assim, gente, uma forma de poder, né, um sistema de governo bem diferente do que a gente tem nos demais países, né, galera? A gente tem, né, por exemplo, no Brasil, a gente tem, por exemplo, um representante de governo, né, que é o presidente, né, ou seja, que é uma forma de governo que é o presidencialismo, né? Então a gente tem, né, ou seja, a figura do presidente da República. Então, nesse caso, o Brasil vive uma república, beleza? E o que a gente está vendo, né, diante de toda essa história, de todo o processo histórico, né, nas formas de governo na Inglaterra, né, a gente está vendo praticamente isso, né, como foi se dando, né, ou seja, as primeiras formas de governo, né, até onde chegou-se aonde, por exemplo, uma monarquia, né, que é exercida por uma monarquia, beleza? Atualmente, na Inglaterra, tem uma monarquia, ou seja, quem governa não é um presidente da República, mas sim os reis. Né, assim que a gente tem, por exemplo, a Rainha Elizabeth II, né, temos o Príncipe Charles, né, enfim, temos o Príncipe Williams e tudo mais, beleza, gente? Então, aí a gente vai começar a observar, né, todo esse processo histórico. Né? A gente chegou a ver a Revolução Puritana, né? A gente vai ver hoje também a Revolução Gloriosa, que trata basicamente o quê? Das principais ideias políticas e religiosas também, né? Não deixa de ser religiosa, está sempre envolvido política e religião, já que a Inglaterra queria impor ali, por exemplo, uma igreja propriamente da Inglaterra, sem influências católicas, não seja mais como influências da própria Inglaterra mesmo, que foi o que a gente viu, né? Ou seja, as revoluções puritanas, né? Os presbiterianos, o anglicanismo e tudo mais, beleza? Então a gente, né? Ou seja, observou diante da Revolução Puritana, a gente vai dar uma parte agora para a Revolução Gloriosa, beleza? Que ocorreu em 1688, né? A 1689. A chegada do rei Carlos II ao poder, né, significou a consolidação da força da alta burguesia, mas também da aristocracia. A ideia de um lorde protetor que tinha o controle total da política e economia não agradava às elites, já que estes eram representantes das classes mais pobres e dos comerciantes. Nesse sentido, né, a restauração monárquica foi decisiva para a consolidação do poder real. Após a morte do rei Carlos II, chegou ao trono seu irmão Jaime II em 1685, que era representante das ideias católicas. Beleza? Bom, mas isso não significou que os problemas foram resolvidos, né? Havia divergências, né, que se originaram ainda da Guerra Civil Inglesa. Isso aqui a gente fala, né, do que a gente viu nas últimas aulas, a Revolução Puritana. Entre os monarcas e parlamentares, né? Ou seja, se colocavam, né, uma monarquia mesmo ou um parlamento, né, onde a monarquia não tem tanto poder assim, né? E que perpetuaram a disputa por espaço e poder, ou seja, monarquia e parlamentares continuaram ali nessa disputa. Algumas ações de Jaime II levaram a uma crescente insatisfação de alguns setores. Vejamos, né? Pelo fato dele ser católico, né, aplicou cobranças de impostos e tributos para anglicanos, puritanos e presbiterianos, mas isentou de pagamento a Igreja Católica. Os católicos na época eram a minoria religiosa na Inglaterra. Pelo fato, enfim, da Inglaterra ter um histórico muito grande, né, enfim, mais de uma onda protestante, beleza? Indicou pessoas ligadas à nobreza real para assumir os cargos públicos e políticos, né? Passou a perseguir politicamente os pequenos comerciantes e o povo em geral. Esses foram motivos decisivos para que um golpe de Estado fosse organizado em 1688, ficando conhecido como Revolução Gloriosa. Apesar da grande insatisfação, a Revolução Gloriosa ganhou esse nome, justamente porque, para os padrões da época, não houve um excessivo derramamento de sangue no processo de deposição do rei. Então tinha aquele objetivo, né, de derrubar o rei, de colocar outra pessoa, né, de colocar, por exemplo, um monarca, mas que obedeça a um parlamentarismo. Teve esse nome, né, de Revolução Gloriosa porque não houve um grande derramamento de sangue, né? Ou seja, o período já era basicamente um período da era das revoluções, né? Então, por exemplo, não tinha ainda, né, não teve
uma grande deposição do rei, ou seja, uma retirada, né, tão expressiva do rei. Não, foi aos poucos, né, não teve esse grande derramamento de sangue como fala, né, por exemplo, como traz o texto. Mas foram aos poucos, né, cada vez mais tirando, né, o rei que estava causando uma grande satisfação popular. O parlamento estabeleceu uma aliança, né, com Guilherme de Orange, né, que é esse da figura, que traz o livro de vocês, que ele era protestante e governava a Holanda, para assumir o quê? Para assumir a Inglaterra como monarca, né? Embora não fosse descendente dos Stuarts, né, era casado com a filha mais velha de Jaime II, Maria Stuart, Stuart II. Né? Na prática, foi montada uma monarquia parlamentar liberal, que inclusive serviu de modelo, né, para o sistema monárquico desenvolvido atualmente hoje na Inglaterra. Aí vocês têm uma foto, né, de Guilherme de Orange, né, de origem holandesa, governou junto com sua esposa Maria Stuart até a morte dela em 1694. Guilherme foi responsável por sancionar, né, em 1689, duas leis que consolidaram, né, o poder da monarquia parlamentar na Inglaterra. Né, a gente tem aí as duas leis que foi base, né, ou seja, da atuação do governo, né, de Guilherme de Orange, da monarquia de Guilherme de Orange, que era essas duas leis, né, que era a Toleration Act, né, ato de tolerância, estabelecia a liberdade de prática e culto religioso, menos para a Igreja Católica, beleza? E o Bill of Rights, né, Declaração de Direitos, né, estabelecia um júri, né, com obrigação de aplicar um conjunto de leis elaboradas pelo parlamento. O rei nunca poderia aplicar ou julgar leis sem a permissão do parlamento. Então, aqui o que o Guilherme de Orange fez, né, ou seja, ele deu meio que ele diminuiu um pouco de poder que um rei tinha naquela época, a gente pode dizer assim, né? Ou seja, ele ficou, né, como uma figura de rei, mas ele, né, deixou um pouco de direitos também para o parlamento, né? Ou seja, onde os principais representantes, né, do povo, que é o parlamento, vai fazer uma série de leis e o rei vai obedecer também a essas leis. É meio que dosar um pouco a questão do poder, né? O rei ele não pode ter um poder excessivo, né? Ou seja, como a gente tinha anteriormente, né? Ou seja, em excesso, que eram as monarquias absolutistas, né? Que era o absolutismo, o Estado absolutista, onde os reis eles detinham todo o poder, né? Ilimitado praticamente. Nessa questão de uma monarquia parlamentarista, né, ele já é o contrário. A gente tem um sistema de reis, como a gente tem hoje em dia na Inglaterra, né, mas esses reinados, né, eles obedecem ainda à monarquia parlamentarista, ou seja, eles obedecem às ordens do parlamento. Eles praticamente não tomam suas decisões completamente sozinhos. Beleza, gente? Então a gente tem aí praticamente, então só lembrando que isso aqui é todo o processo de construção, né, da Inglaterra, né, ou seja, construção também, que a gente já viu nas últimas aulas, dos principais povos, né, que chegaram na América do Norte, né, que fizeram a composição, por exemplo, dos Estados Unidos. A gente vê que são assuntos que mexem tanto com política como religião. Foi assim também que muitos ingleses saíram, né, para colonizar os Estados Unidos, né, que a gente já viu um pouquinho, a gente vai ver mais à frente. Né? Ou seja, porque os conflitos políticos e religiosos eram bastante o quê? Diferentes uns dos outros. Então, alguns foram colonizar os Estados Unidos, né? Ou seja, justamente porque não aceitavam, né, a igreja da Inglaterra, não aceitava as doutrinas e religiões que habitualmente, né, tinha grande dominante, né, era grande dominante na Inglaterra. Beleza, gente? Então aí tem um exercício para vocês, ó, sobre essa etapa, né, do processo histórico da Inglaterra, sobre a etapa da Revolução Gloriosa. Essas páginas 51 e 52, as questões é só sobre Revolução Gloriosa, tá bom, galera? Então, responder essas questões, né, e enviar por e-mail, né, tá bom? Até esta data aqui. Páginas 51 e 52, beleza, gente? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.